Você já ouviu falar no conceito da roda da Sansara? O ciclo de nascimento e morte, que é sem início e sem fim? Se não, eu vou fazer um resumo rápido aqui. De qualquer forma, considere-se sortudo ou sortuda de ter tido a oportunidade de nascer como um ser humano e ter tido acesso a esse tipo de conhecimento, a essa informação de que existe um ciclo de nascimentos e mortes sem fim, e que de alguma forma você está ou parece estar preso nesse ciclo. Pois o primeiro passo para sair dessa ilusão de que você está nascendo e morrendo infinitamente é estar ciente desse mecanismo. Se você deixar passar essa informação nessa vida, nunca se sabe quando você vai ter a oportunidade de calhar, de nascer como um ser humano e de novo ter acesso a este tipo de informação. Portanto, não vacila. Funciona mais ou menos assim. Você, fundamentalmente, pode ser comparado a este projetor de luz. Você ilumina o que quer que seja posto em sua frente, sem distinções. Mas o que é posto na sua frente? Infinitos filmes, que contam infinitas histórias causais. Então, nós colocamos aqui a roda de nascimentos e mortes, que neste exato momento está estacionado em uma vida humana. A luz da sua consciência, com C maiúsculo, bate nessa roda e ilumina uma das histórias, que tem em comum com todas as outras: nascimento, desenvolvimento e morte. Ou seja, início, meio e fim. Assim. E então, logo após o fim, a roda gira de novo e, seguindo a sua própria ordem causal, focaliza em outro ponto, que pode estar em qualquer um dos reinos da manifestação. E, novamente, temos uma história com nascimento, desenvolvimento e morte. Assim. E o ciclo se repete, infinitamente. Nunca houve um início e nunca haverá um fim para as histórias. Portanto, nem vou perder meu tempo explicando sobre isso. Vamos focar no que interessa: sair deste ciclo, que é causa de sofrimento e insatisfação. Observação. Se nesse exato momento você está pensando, mas espera aí, eu não quero sair de ciclo nenhum. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu gosto do meu corpo, da minha vida. Eu não estou insatisfeito. Eu não estou infeliz. Eu quero continuar identificado com o meu corpo, com a minha história, com os meus apegos, com as minhas aversões, etc. Eu não posso te obrigar a fazer nada. Você não é obrigado a sair desse ciclo de identificação de nascimentos e mortes. Eu não posso te convencer a não participar da ilusão. Você é livre para continuar chafurdado na lama. É impossível libertar um prisioneiro que gosta da prisão. Essas instruções são para aqueles que cansaram de jogar esse jogo, ou perceberam que ele é um jogo perdido, que é um jogo estranho. E o único movimento vitorioso nesse jogo é não jogá-lo. Se você quer continuar vivendo a sua vida da maneira que está, sem essa preocupação de ter que sair de algum tipo de roda de sansara, como é que é? De sussura de sansara, fique à vontade. Sinta-se à vontade, inclusive, para fechar esse vídeo e fazer alguma outra coisa mais produtiva. Para aqueles que ainda estão aqui, vamos continuar. Todos os filmes que rodam nessa roda de histórias têm em comum, além do início, meio e fim, as suas causalidades kármicas. E outra característica interessante:
todos acontecem em primeira pessoa. Todos contam a história de um eu. Isso acontece pois a luz original, que ilumina todos estes filmes, é em si o eu supremo. Então, todos os filmes contam histórias dessa luz, deste eu, mas de forma distorcida, incompleta e fragmentada. É por conta dessa natureza incompleta que todas as histórias são insatisfatórias e são carregadas por este senso de infelicidade e incompletude, quando vistas do ponto de vista limitado da personalidade. Todos os movimentos das histórias são feitos para essa sensação de eu, que está por trás de todas as experiências. Mas as imagens projetadas nunca podem se equiparar à luz que as ilumina, pois são, originalmente, apenas imagens. Da mesma forma que sombras podem ter infinitos formatos, mas nunca serão a luz que as forma. Se você, sendo a luz que ilumina todas as histórias contadas ao longo dessas infinitas vidas, conseguir manter a sua atenção em si mesma, ou seja, na própria fonte de luz, se desvinculando das imagens projetadas, você estará livre da raiz de toda a confusão, a identificação com a ilusão. Agora, volta aqui. Você já sabe o que é esse ciclo de Sansara. Você já entendeu que todas as histórias que são projetadas e iluminadas por essa consciência original são apenas ilusões, fazem parte de um mundo manifesto e limitado, sem início e sem fim, que existe desde infindáveis tempos e vão se arrastar por toda a eternidade. São apenas projeções, ilusão, show de mágica, como você quiser chamar. São apenas sombras, iluminadas pela fonte de luz original e indiferenciada. Observe a sua vida. Você tem a impressão de que você um dia nasceu? Pelo que eu saiba, você sabe até a data de nascimento. Portanto, sim. Você tem a impressão de que você se desenvolveu, que você cresceu, adquiriu conhecimento, adquiriu experiência e hoje é um jovem, um adulto, um idoso? Sim. Nesse período, há uma noção de causalidade? A vida parece seguir uma certa coerência entre causas e efeitos? Sim. Há noção de tempo? Sim. Você assiste essa história de um ponto de vista em primeira pessoa em relação a um corpo, em um mundo? Sim. Você, como protagonista dessa história, irá morrer um dia? Sim. Você sente que há uma sensação de incompletude e insatisfação inerente à existência? Mesmo que hajam os momentos de prazer, de felicidade, de satisfação, você percebe que esses momentos são momentâneos? E a gente está o tempo inteiro procurando fontes de satisfação para tentar suprir esse buraco que existe na existência? Acredito que sim. Então, pega essa noção da roda da Sansara, que geralmente está aí em algum lugar da mente, dentro de um livro, e começa a perceber que Sansara não é uma possibilidade ou uma teoria em que você pode estar enredado algum dia. Você já está preso na roda da Sansara. Você já está inserido na ilusão. Neste exato momento, é só observar a sua vida.
A sua vida já é a descrição do ciclo de nascimento e morte. Essa aqui, essa vida atual. Isso aqui. O fato de você ter testemunhado um nascimento e desenvolvimento, um crescimento, toda essa noção de tempo, de causalidade, de rede kármica de causas e efeitos, essa sensação de incompletude que te rodeia, tudo isso já é a ilusão. Tudo isso é samsara. E não se faz de desentendido. Já foi dito e afirmado inúmeras vezes que samsara não é nada além de ilusão. Pode haver uma voz na sua cabeça que tenta te convencer, não, mas isso aqui não pode ser ilusão. Se você não conseguir perceber que até a ideia de que você nasceu e tem pais, e teve irmãos, e teve amigos, e teve relacionamentos, e tem uma história causal que irá um dia acabar com a morte, que tudo isso é parte da ilusão, você está se fazendo de desentendido. Ou como a gente diz, João sem braço. Porque está na cara, aí, para você mesmo perceber. Por isso que uma parte fundamental da busca espiritual de cada um é a honestidade em avaliar a sua própria experiência. Tudo que você pode me apontar como sendo você, claramente já é dito ser ilusão. Só não é porque você não quer acreditar que seja. Mas, como eu sempre falo, não é questão de crença. Não é questão de acreditar e pronto. É questão de trazer essas percepções para a sua própria experiência e analisar. Aí, se elas fazem sentido. Mas o que eu posso te dizer é, isso, exatamente, este ponto aqui, agora, é samsara, é ilusão, é um filme rolando. Até mesmo você aí assistindo, eu, somos todos partes de um filme. Eu sei que isso é ridículo. E a hora para sair dessa ilusão, a hora para perceber que isso aqui não é real, é agora. Não é daqui 10 minutos, não é daqui 1 ano, não é quando você morrer. A melhor oportunidade é esse exato momento. E como eu saio dessa ilusão? É bom pontuar inicialmente que você nunca esteve nela. Você nunca esteve preso ou presa nessa rede de nascimento e morte. Parece estar. Parece muito. Mas é bom já saber de início que, fundamentalmente, nunca esteve. Utilizando o exemplo que eu pus aqui, você é a luz que ilumina a ilusão. Da mesma forma que o Sol ilumina o planeta. E o Sol não escolhe se ele vai iluminar isso ou aquilo. Ele ilumina tudo sem distinções. Então você é uma luz que, sem distinções, ilumina qualquer história que seja colocada na sua frente. Inclusive a história de que você é uma pessoa enredada numa ilusão. Então, por que nós falamos sair do ciclo de nascimento e morte, ou escapar, ou se liberar dele? Ou libertar? O que sai do ciclo de nascimento e morte, o que se liberta dele, é a falsa noção de que você estava nele. É a falsa identificação com ele. Então, é a sua atenção que é removida do filme e trazida para a própria atenção. Quando você nasceu, volta lá, nas primeiras memórias. Eu sei que você não tem memórias de quando você nasceu, mas as suas primeiras memórias. Quando as primeiras memórias iniciaram, o que aconteceu é que o filme começou a rolar. O filme começou a ser projetado através dessa luz da consciência, que, interagindo com a mente deste corpo, que faz parte do ciclo de nascimento e morte, começou a perceber, começou a nomear, começou a identificar, começou a ter consciência da sua própria existência. Mas foi como se tivesse dado um play em um filme. Literalmente, como se fosse um filme de cinema.
A única diferença é que a tela é a tela da consciência. O que acontece é que, por não haver separação, porque a consciência é uma coisa única, então não existe uma separação clara entre a consciência e o filme projetado, é muito fácil se apegar a este filme que está rolando. Se você tiver qualquer tipo de apego a qualquer característica deste filme, você automaticamente está identificado com o personagem que vive o filme. Se você conseguir remover a sua atenção de quase todos os aspectos da existência material, mas ainda assim guardar um apego, guardar uma identificação com a ilusão, você não vai conseguir perceber quem você realmente é. Porque qualquer identificação, qualquer apego, qualquer vinculação com a ilusão passa pelo filtro do senso de eu, passa pelo filtro do pensamento eu. Então você pode estar envolvido com 1000 coisas que você é apegado, com 1000 coisas que você é vinculado. Você é apegado a essas 1000 coisas através do pensamento eu, que se vê como um corpo apegado a coisas do mundo, ou dos pensamentos, ou do corpo, etc., a qualquer objeto. Mas se você eliminar 999 deles e mantiver um, ainda assim, quem sustenta este um apego? Quem sustenta este um desejo? O pensamento eu. Enquanto você não remover pela raiz, você estará inserido na ilusão. Qual é a raiz? A raiz é o pensamento eu. É o que dá origem a todos os outros pensamentos. Você lembra de um mundo onde não havia um eu que estava no mundo? Você lembra de um sonho onde não tinha um eu que estava no sonho? Quando você volta para as primeiras memórias da infância, não havia um eu que estava acumulando aquelas memórias? O pensamento raiz, a porta de entrada para a ilusão, que funciona como se fosse uma porta de vai e vem, é o pensamento eu. A partir do momento que você passou por essa porta, você já está do lado da manifestação. A raiz é esse pensamento. Através dele você entrou, através dele você sai. Portanto, se você conseguir remover a sua atenção de todos os pensamentos, de todos os objetos, e focar a sua atenção única e exclusivamente no pensamento eu, eliminando qualquer outro pensamento que surja, qualquer questão, qualquer pensamento, qualquer desejo que surja, você pode fazer como o Ramana instruiu. Surgiu um pensamento? Para quem surgiu? Para eu. Surgiu um desejo? Para quem surgiu? Para eu. Ou para mim. Eu estou usando a palavra eu só para fins didáticos, porque fica mais fácil de entender. Surgiu uma irritação. Para quem? Para eu. Surgiu uma ansiedade. Para quem? Para eu. Você começa a perceber que tudo, sem exceções, é sério, observa, tudo que surge, surge para eu. Portanto, se você conseguir tirar a atenção de todos os objetos, trazendo para a única coisa que não dá para eliminar, que é o pensamento eu, você vai começar a perceber que o pensamento eu não era originalmente um pensamento pertencente à manifestação. O pensamento eu se funde na sua fonte original, no substrato que deu origem para ele. O pensamento eu era a luz indiferenciada que estava brilhando neste corpo aqui, nesse personagem deste momento da roda da ilusão, da samsara, de ciclo e nascimento e morte, etc. E estava sendo sequestrado pela ilusão como sendo eu, pessoa. Eu, fulano de tal. Mas quando você isola este eu dos objetos, quando você isola esse eu do fulano de tal, do pessoa, do homem, mulher,
pequeno, grande, brasileiro, japonês, chinês, americano, qualquer coisa, quando você tira qualquer característica dele e deixa o eu sozinho, você começa a perceber que ele era a única coisa real em tudo isso. Porque é ele que dá realidade para todo o resto. E aí, quando você fica em silêncio por tempo suficiente no pensamento eu, você percebe que existe algo por trás do pensamento eu. Existe o eu. Lembra da porta de vai e vem? Você estava na manifestação. Através do pensamento eu, você passou a porta para trás. Eu. Anterior ao pensamento eu, que dava origem a todos os outros pensamentos e identificava todos os objetos do mundo. E nesse ponto, finalmente a luz é dissolvida em si mesma, se desvinculando de toda a ilusão. Todo esse tempo, o que estava dando realidade para a ilusão era a única coisa fundamentalmente real que existe: o eu. E quando esse eu é recolhido e repousa em si mesmo, toda a ilusão cai por terra. Ela perde o seu suporte. O suporte dos nomes, formas, história, karma, nascimento, morte, sofrimento, felicidade, história, qualquer coisa. O suporte de tudo isso era quem? Responde rápido, era quem? Eu. Sempre é eu. Por que você faz as coisas que te agradam? Porque eu me sinto bem. Por que você foge das coisas que você tem aversão? Porque eu tenho medo. Porque eu não gosto. Por que você segue isso, isso, aquilo? Porque eu quero. Por que você se afasta daquilo, aquilo, aquilo? Porque eu não quero. Por que você tem medo de morrer? Porque eu quero existir. Por que você saiu de manhã e comprou pão francês para tomar café da manhã? Porque eu queria. Como você sabe que esse mundo aqui ao seu redor é real? Porque eu experimento ele. Observa, é o mundo que te experimenta ou é você que confirma a existência do mundo? A única coisa real que existe é o eu. Eu não estou desmerecendo a ciência. Sou extremamente fã da ciência. Graças à ciência, eu tenho vacinas, eu consigo ir no dentista e tomar uma anestesia para não sentir dor, eu consigo ser operado por médicos incríveis, fantásticos. Eu tenho um celular que grava esse vídeo, então adoro ciência. Mas a questão é, parte da premissa básica da ciência é o mundo é real, porque a matéria é real, porque eu consigo observar o mundo e a matéria. Quem observa o mundo e a matéria? Quem consegue medir as coisas? Quem consegue calcular as coisas? Eu. Antes do mundo ser, eu já sou. Para que o mundo possa ser medido e calculado, eu tenho que fazer essas coisas. Perceba que tudo aponta para o eu. Só que não é o eu, pessoa, individual. Há um eu que ilumina a pessoa. Você, que é idêntico a mim. Antes de ter se vinculado e se confundido com essa rede kármica de ciclo de nascimentos e mortes. É aqui que a consciência acorda para si mesma, em si mesma, através de si mesma. Por isso é bom lembrar que isso aqui, esse momento já é a samsara. E você, por sorte, porque você nunca sabe quando você vai nascer, como você vai nascer, em que formato, em que país, em que planeta, na próxima vida você pode nascer um caramujo, na outra um peixe. Sabe-se lá quanto tempo vai levar para você nascer como humano de novo. E além do mais, ter acesso a esse tipo de informação. Portanto, aproveita esse momento. É a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Mas, como eu sempre digo, não acredite em mim. Não acredite em nada do que eu falo. Mas, se você tiver curiosidade para investigar isso por você mesmo, vá em frente. Se também achar que é bobagem, ignore. Só que
Para se desvincular dessa ilusão, existe um preço, aparentemente um preço. Porque depois que você paga, você descobre que você ganhou na loteria. Que você vai ter acesso a uma fonte de felicidade e paz que é impossível de encontrar dentro da ilusão. Mas o preço é, você não pode continuar vinculado a qualquer aspecto da ilusão. Como eu já expliquei, você não pode continuar vinculado eu só vou ficar vinculado a esse aspecto. Eu só quero continuar apegado a isso. Ou é tudo, ou não é nada. Se você continuar apegado a um aspecto da ilusão, você não reconheceu o que é uma ilusão. Você não pode ficar vinculado a um aspecto de uma miragem. Você não pode estar no deserto e ver um oásis que claramente é uma miragem e falar, eu não estou vinculado ao lago, eu não estou vinculado aos coqueiros, mas eu estou vinculado ao coco. Então você é insano. Ou é uma miragem ou não é. Você pode falar, eu sei que é uma miragem e eu acho o formato do coco bonito. Mas se você se vincula como sendo real, todo o resto da miragem é miragem. Mas o coco é real. Então toda miragem é real. Ou é, ou não é. Portanto, se você já sabe que está sonhando e sabe que existe uma saída para esse sonho, tudo que você tem a fazer é tirar a sua atenção do que é sonho. Trazer a atenção para a única coisa real, que é o quê? Eu. A fonte da luz que ilumina a ilusão. E essa fonte é sem conhecimentos, sem pensamentos, sem noções, sem ideias, sem nada. Luz é luz. O sol ilumina as florestas, os mares, as casas, mas ele não é as florestas, os mares e as casas. Ele é a luz que ilumina. Ou você se percebe como a luz indiferenciada que ilumina as aparências, ou você se percebe envolvido com as aparências. Nesse caso, cabe a você decidir. Uma dica minha é, não tente traçar a origem do sonho. Você já tem tudo aquilo que é o mais importante. Você sabe que você está sonhando. E você sabe que isso aqui é o sonho. E você sabe que existe uma saída para ele. Não tente traçar causalidade. Não comece a tentar imaginar, mas por que o sonho começou? Mas a consciência criou o sonho, mas Deus criou o mundo. Não faça relações causais. Não tente encontrar um motivo em uma miragem. Novamente, seria como se você chegasse no deserto, olhasse para a miragem, é um oásis, e você fala, mas por que o deserto deu origem à miragem? Mas por que tem um coqueiro e não tem uma palmeira? Mas por que o rio é azul e não é verde? É uma miragem. Para de tentar encontrar motivo na miragem. Seria como se você tivesse no meio de uma casa pegando fogo e você está com a mochila com tudo que você precisa para sair dali são e salvo. Então você tem seus documentos, você tem comida, você tem kit de primeiros socorros, tudo para sair correndo sem se preocupar. Você está com tudo que você precisa ali, é só sair do prédio que está em chamas. Aí você começa, mas por que o prédio está em chamas? Mas quem botou fogo nele? Mas e se ele não tivesse pegado fogo? Mas de onde veio essa comida que eu estou aqui na mochila? Mas quem foi que fabricou essa mochila? Mas e se eu não tivesse com uma mochila e tivesse com uma sacola? Você percebe o quão estúpido é? O prédio está pegando fogo. Você está com a mochila. Não precisa se preocupar em deixar nada para trás, porque está tudo aí. Filho, filha, sai correndo. A casa está pegando fogo. Sai de dentro dela. Quando você estiver lá fora, seguro, aí você tenta entender essas coisas. Não tente entender a ilusão de dentro da ilusão. Não tente formular perguntas dentro da ilusão. Todas as respostas que você conseguir encontrar são ilusórias. Partiram da premissa errada do perguntador.
O perguntador das perguntas é falso. Portanto, todas as respostas são inúteis. O momento é agora. Pega sua mochilinha e, assim que você conseguir, se desvincula. Sai. Segunda dica. Como separar, então, o que é real do que é falso? Simples. O real é aquilo que ilumina. É o eu, com maiúsculo. E o falso é tudo aquilo que é iluminado. É tudo aquilo que é percebido por essa luz. Existe um mundo ao seu redor? Existe. Não existe? Quem ilumina a percepção deste mundo? Quem percebe ele? Eu. O eu é real. O mundo percebido, sinto muito te informar, é uma ilusão. Você percebe um corpo? Sim. Quem ilumina a existência do corpo? Quem diz há um corpo? Existe um corpo? Eu. O eu é real. Ele é a luz que ilumina a percepção da existência de um corpo. O corpo, sinto muito te informar, é uma ilusão. Você percebe a existência de uma mente com pensamentos? Quem ilumina essa mente? Eu ilumino a mente. Eu percebo a mente, eu consigo perceber os pensamentos. Portanto, eu continuo real. A mente é uma ilusão. Você percebe um intelecto? Sim. Quem percebe? Quem está iluminando a existência deste intelecto? Eu, obviamente. Sou eu. O eu ainda continua sendo real. O intelecto é uma ilusão. Tudo aquilo que aparece e desaparece, tudo aquilo que pode ser percebido, não é o percebedor. Tudo aquilo que pode ser iluminado, não é a luz que ilumina. Agora, o mais sutil de todos. Você nota que há um pensamento eu? O pensamento que dá origem a todos os outros? É fácil de perceber. O pensamento eu é o que te separa do mundo. É o que faz você perceber que eu, mundo. Esse é o pensamento eu. Se você está na dúvida se você está dentro do pensamento eu ou não, se você consegue se ver como um corpo separado do mundo, isso é pensamento eu. Que é o que traz a luz para o intelecto, para a mente, para o corpo e para o mundo. Mas dá para ver esse pensamento eu. Dá para perceber ele. Se eu pedir para você apontar para mim, aponta. Você vai fazer assim. Agora, aponta para você. Você viu para onde você apontou? É daqui que surge o pensamento eu. Mas não tenta racionalizar muito isso. Mas percebe que existe a sensação de eu, um pensamento eu, que me separa do mundo e que dá origem a todos os outros pensamentos. Eu, anterior a essa primeira separação, anterior a esse primeiro pensamento, sou real. O pensamento eu é a porta para a ilusão. Se o pensamento eu, que é o que traz todos os outros pensamentos consigo, é ilusório, e ele claramente tem uma personalidade, ele tem características, eu, que sou anterior a este pensamento, sou impessoal, não tenho características, não tenho nada a ver com este filme que está rolando. Eu sou desconectado da ilusão. Eu nunca estive nela. Ela só existe, ou parecia existir, graças à minha luz. Junto com todo o resto. Você é a realidade última. Pois depois de eliminar tudo, a única coisa que resta é você. Como diria o Ramana, o eu. O eu sem segundo.
Aqui está eu, aqui está eu. Não existe mais eu e o mundo, eu e pensamentos, eu e objetos. É só eu. É assim que depois de eliminar tudo o que é iluminado, sobra o substrato de tudo, que era aquilo que iluminava tudo. Depois de eliminar tudo, sobra a única coisa que não dá para eliminar. O eu impessoal. A luz que ilumina. E muito importante, que é anterior ao pensamento eu, ao intelecto, à mente e qualquer historinha que você possa contar. Portanto, perceba que nenhuma pergunta ou resposta interessa neste ponto. Porque todas as perguntas são formuladas por quem? Por eu. Só que é o eu pensamento que formula as perguntas. Se você é anterior ao intelecto, se você é anterior à mente, se você é a luz que ilumina todos estes, você é a luz que ilumina a formulação da pergunta. E você é a luz que ilumina a resposta. Tanto faz se a pergunta é 2 mais 2 é igual a 4? Se a resposta for sim, você é indiferente. Você ilumina a resposta que aparentemente está certa. Mas se a pergunta for 2 mais 2 é igual a 4 e alguém falar não, é igual a 10, tanto faz qual seja a resposta. Você é a luz que ilumina indiferenciada. Você ilumina tanto a resposta certa quanto a resposta errada. Ninguém se importa com as perguntas, tanto faz qual é a pergunta feita ou qual é a resposta obtida. O que importa é qual é a luz que ilumina a pergunta e a resposta. A verdadeira resposta está na luz, não no que é iluminado. Portanto, eu estou falando isso porque eu sei que existe uma sensação de que, tudo bem, eu já identifiquei que isso aqui é uma ilusão e eu vou abandonar essa ilusão, mas antes eu preciso responder algumas coisas. Você não precisa levar consigo resposta nenhuma. Mesmo que você ainda tenha mentalmente perguntas a fazer, qual é a minha origem, por que eu existo, quem é Deus, qual que é a origem do karma, mas por que a consciência é isso, mas por que blá 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 blá. Qualquer pergunta que você esteja, você pode deixar ela lá, esquece. Você pode abandonar a ilusão agora, sem resposta nenhuma, porque você não precisa de respostas. A resposta que você está procurando é você. É o silêncio anterior a qualquer pergunta. É a luz que ilumina tudo. O seu silêncio ilumina e responde tudo.